gente parou aí. E é o capítulo que agora ele tá passando para o que ele chama da dimensão beta, né? Que é a primeira temporal, que é a energia, da dimensão matéria, terceiro volume, a terceira dimensão de matéria, já é o volume, aí ele houve essa transição, que aí ele até mostrou pela radioatividade, né? Quando ele, da matéria, ele vai se tornando energia. E aí tá começando que é essa que ele chama da beta. O capítulo se chama A Gênese do Espaço e do Tempo. Perfeito. Prossigamos a progressão. O desenvolvimento da fase gama resultou da dimensão volume, dando-vos o espaço completo. Pelo diagrama, lá de trás que a gente pode mostrar depois de novo, vedes como cada criação cria uma fase nova, e como no caso particular, a criação B cria beta, a energia, e deriva pela adjetividade de gama, a fase matéria. A maturação estequiogenética deixará gama imóvel. Na criação B, a energia nasce pela primeira vez, em termos bíblicos dizeis: Deus criou o movimento, deu o impulso ao universo. O volume moveu-se. Aparece nova manifestação dimensional. Algo acrescenta-se ao espaço, uma superelevação dimensional. A primeira da série sucessiva é o tempo. A unidade máxima dimensional precedente Paulo Brito, é tomada na passagem seguinte. Paulo Brito. Por novo e mais intenso movimento. Paulo Brito. Mas sempre em direções novas, diferentes. Acho que ele não está escutando. Oi? Paulo Brito, ele cortou o seu áudio. Não sei se foi para todo mundo ou se foi para mim. A partir não, desse aqui, isso, uma super elevação, seu áudio ficou todo mastigado. Onde está mostrando aqui esse? Tá me ouvindo agora? Tá, né? Sim, sim. Tá me ouvindo? Se puder voltar nessa, uma super elevação. Tá. Uma super elevação dimensional. Sim. Uma super elevação dimensional, a quarta dimensão que procurais, mas num sistema diferente, a trindade seguinte. Esta nova dimensão, a primeira da série sucessiva, é o tempo. A unidade máxima dimensional precedente é tomada na passagem seguinte por novo e mais intenso movimento, mas sempre em direções novas e diferentes. Cada uma própria de um sistema espacial, conceitual, etc. Em uma aceleração de ritmo em que consiste exatamente a evolução. Compreender agora como nasceu o tempo e como deve ele completar-se com duas outras manifestações sucessivas, isto é, ser a primeira manifestação de nova unidade com 3 dimensões. É interessante que ele coloca a questão do nascimento do movimento. O movimento só existe porque existe tempo, porque as coisas espaciais elas deixam de ser imóveis, né? Não sei aonde que está escrito isso, se é aqui mesmo, se é no A Grande Síntese ou em algum outro lugar, eu não lembro agora. É como se a pedra não existisse tempo para a pedra, pode-se dizer assim. Assim, do ponto de vista da pedra. Por quê? Porque ela é estática, né? Ela não tem essa noção do tempo, da passagem, das coisas se modificando, né? Isso só vai surgir com essa nova dimensão do tempo, né? E com isso a gente dá origem ao movimento. Né? E o movimento, ele vai ser fundamental. Oi? Você fala da pedra, eu fico pensando nos cristais, sabe? Sim. Eu estou falando assim da pedra da do ponto de energia vista dos cristais, da eu quero dizer. Sim. A Alice já está num processo que a gente já está olhando ela nesse processo em que ela está fazendo um processo de modificação no decorrer do tempo. A gente já consegue conceber a pedra
ela já passando para essa questão, você acabou de falar da questão energética, né? É justamente isso, né? Ela está passando da dimensão material para a dimensão energética, né? Da fase gama para a fase beta, né? Então vai havendo esse processo. Mas por conta da pedra, pode-se dizer assim, ela é extremamente lenta em relação, por exemplo, as rochas mais velhas, né? As rochas radioativas, né? Esse processo de transformação é muito mais rápido. E os seres vivos, então, nem se diga, né? Já estão num outro processo em que todas as coisas que estão em movimento, aí entra o conceito de energia também, né? A primeira energia que a gente fala é a energia de movimento, que é a energia cinética, né? Que é a energia de movimento, que só existe porque alguma coisa espacial está se transformando ou está numa posição diferente no decorrer do tempo. Ou seja, necessariamente nasce esse conceito de tempo, né? O tempo, sem o tempo, é até difícil a gente dizer, porque sem o conceito de tempo, a gente não consegue descrever o mundo, né? Porque nós já estamos mergulhados dentro do tempo. Então a gente não consegue conceber uma coisa sem o tempo, antes, só na fase gama, né? Porque as coisas estariam estáticas praticamente, né? Não haveria essa mudança no decorrer do não sei se eu consegui ser claro nisso aí. Eu acho que mais na frente ele explica isso melhor, não fala, Ismael? Ele vai falar também, ele vai falar dos cristais. Tem uma parte, não é pequena, que ele fala. E eu queria também até colocar esse ponto sobre nessas colocações, até com relação ao cristal, à matéria, essa parte para o tempo, porque como a unidade que vai evoluindo, esse elemento que vai nesse processo de evolução, naquela dimensão máxima que está na dimensão volume, a, entre muitas aspas aí, a cognição naquela dimensão, ela, ela não passa por essa noção do passar do tempo, né? Não há essa unidade, só que, não, deixa eu te falar individualmente, o momento em que passa para a energia, é como se fosse aquela unidade, ela começa a vivenciar um novo grau de liberdade, uma nova forma de se expressar. Seria como se fosse assim, falando. E aí a gente vai ver que vai ter uma passagem da primeira dimensão tempo para a segunda dimensão tempo, que aí começa a surgir o que nós chamamos de consciência. E na terceira, que é o que ele vai colocar aqui como a superconsciência. E, enfim, só que cada elemento, ele está ligado com outros. Então, por exemplo, a estrutura cristalina é uma estrutura coletiva, né? Então, é uma disposição de átomos de tal maneira que ele forma uma estrutura cristalina, que ela é muito estável. É como se fosse uma sociedade ali de partículas. Só que ali, nessa estrutura material, ela está interagindo com outros elementos de outras dimensões, inclusive da energia. Então, tem energias que entram em ressonância naquela estrutura. É como se fosse uma oitava acima. Tem o dó e o dó de uma oitava acima. Um outro dó de uma oitava acima, sabe? Eles entram em ressonância, embora tenham frequências diferentes. Então, os cristais têm ali estruturas na dimensão energia que entra em ressonância com aquela configuração espacial, né, essa estrutura do cristal. Então, era esse o ponto. Aqui ele está colocando esse elemento, como que está sendo o processo dele em uma nova dimensão, que seria o tempo. Então, né, não sei se também ajudou, mas é só uma contribuição aí. Eu acho que a gente pode olhar tudo isso como assim,
Isso ele escreve em relação ao universo. E o universo, na verdade, é tudo que está contido no universo. Então, absolutamente qualquer coisa que você imaginar no universo está, digamos assim, sob o comando, né, entre aspas, dessas leis. Então, a pedra, se a gente for ver os escritos, né, que a gente evolui, que o espírito evolui da forma mais simples, pedra, vegetal, até chegar ao espírito evoluído como a gente pensa. Então, se a gente imaginar isso diferente, a pedra uma coisa, o cristal outra, o espírito já humanizado outra, você começa a criar dificuldades de compreensão. Como é que um vê, o outro vê? Na verdade, todos eles passam pelo mesmo processo e compreendem aparentemente de forma diferente, mas o processo é exatamente o mesmo em todos eles. Então, o cristal não deixa de ser, na verdade, uma rocha que pode ter sido alguma coisa antes que a gente nem imagina e passar por um processo tanto para trás quanto para frente. Então, tudo isso aqui que o Paulo lê, que o Paulo tem maior paciência para explicar, para a gente entender, isso aí faz parte de absolutamente qualquer coisa que você possa imaginar no universo. Tudo no universo está contido dentro dessas leis. E não tem como escapar, porque se o próprio universo não cumprir as suas leis, como é que ele evolui? É muito interessante. Agora, quando Ismael fala, eu sinto a emoção, sabe? Porque em algumas situações eu utilizo também cristais. Não utilizo tanto, conheço pouco. Mas é uma energia tão pura, sabe? Aí me remete à questão da própria geometria sagrada. A constituição dos cristais é muito especial. Então, assim, eu tô bem tocada com essas explicações de vocês, sabe? E Andréia, o cristal ele tem uma energia forte, é porque outras rochas elas estão mais amorfas nessas estruturas, né? Então tem várias energias ali. A estrutura cristalina ela tem uma energia. Como ela se repete, é como se fosse amplificando essa energia. Então, uma estrutura cristalina tem uma energia própria. Então, como se fosse um amplificador de algum tipo de energia que pode ser usada para algum fim. Então, por isso que o cristal ele tem essa característica de amplificador de uma determinada frequência, exatamente porque ela se repete, então é como se fossem várias estruturas vibrando uma energia de ressonância. E foi muito legal esse ponto que o Silvio colocou, que tudo no universo ele vai seguir a lei divina. E ele até coloca ali, né, ele tem aquele nome esquisito que é a trajetória típica dos movimentos fenomênicos, né, ou seja, a trajetória que todos vão passar dos movimentos dos fenômenos. E essa transição da matéria para a energia, você fala assim, mas como que uma coisa ela tem uma transição e se organiza diferente? A gente pode refletir, eu já falei aqui uma outra vez, mas eu vou dar também agora nesse contexto, o exemplo da água. A água, a molécula de H2O, ela pode se organizar como um sólido, que é o gelo. É uma forma de organização onde ali tem as suas características, as suas propriedades. E aí pode haver uma transição de fase em que ela se torna líquido. Então, é uma outra forma de organização, são novas propriedades, né? Então, ela consegue se locomover, ir para pontos mais baixos e entrar em seres vivos e participar de todas as constituições de reações químicas acontecem ali dentro, e pode acontecer uma transição em que ela se torna como um gás, né, um vapor, que é uma nova constituição com novas características, mas tudo é H2O. Só uma forma de reorganizar esse princípio, sabe? E o Paulo Brito conhece, a gente tem um amigo que ele estuda água. Só no sólido,
ele tem umas 14, não, acho que tem até mais, né, Paulo Brito? A gente acha que sólido é só um tipo de sólido, mas não, tem estados intermediários do sólido que é um verdadeiro universo, tá? Como se fosse uma tabela periódica de organizações da água como estado sólido. Né, Paulo? Eu não sei se você sabe o número, eu me lembro que quando eu fui assistir a palestra dele, nossa, eram tantos estados, né, que ele chamava de meta-estados ali da água. Então, é todo um universo, mas tudo é H2O que vai se reorganizando. É, essa ideia que ele falou de que a gente vê, às vezes, só 3 estados da matéria, né? Mas o próprio estado sólido, ele há a transição de fase de sólido 1 para sólido 2 para sólido 3, porque são organizações cristalinas. Isso acontece não é só com a água, não. Com ferro, com chumbo, então, dependendo da temperatura, da pressão, ele muda a estrutura cristalina interna. E ao mudar a estrutura cristalina interna, muda as propriedades elétricas, magnéticas, mecânicas, ópticas, várias coisas. O exemplo clássico é o carvão, né? O carbono. Né? O diamante é carbono puro, o grafite é carbono puro, o grafeno é carbono puro, o carvão é carbono puro, né? E é feito da mesma substância. A única coisa que modifica ali é a organização. E na organização interna dele muda a questão, as várias propriedades físicas e energéticas. Né? Quando falo energéticas, é como é que ele responde à luz, às ondas eletromagnéticas, e até essas outras energias que mais sutis que a ciência ainda não explorou direito. Né? E tem, André, essa questão, eu sou muito ligada aos cristais. Mas se você for pegar um desses curadores, benzedores que lidam só com plantas, ele vai sentir e dizer exatamente o que você está sentindo, falando, mas em relação às plantas. Porque tudo tem a mesma estrutura. Tudo, no fundo, se você for ver a estrutura, ela tem algum tipo de ligação. Quem já pesquisou, viu, você citou a geometria sagrada, eles falam que tem a geometria sagrada, tem absolutamente tudo que você for buscar, você vai encontrar elementos das geometrias sagradas nele. Então, tudo é uma forma, na verdade, com que mais você acaba se afinizando. Mas, assim, a gente não pode dizer que o cristal condensa ou irradia mais energia do que uma folha de um capim santo que um benzedor usa com uma energia enorme. São, assim, em essência, exatamente a mesma coisa. Eu acho que essa ligação, ou com cristal, ou com pedra, ou com qualquer outro tipo de elemento, com planta, tem muita ligação também com o individual de cada um, com aquilo que se afiniza, com aquilo que você vê e de certa forma, se apaixona, mas a essência estrutural, a essência divina, até a essência energética de tudo isso, no fundo, é a mesma. Isso aí. Então, isso, essa questão Obrigada, muito obrigada. E acho que é isso, né? São só as formas de organização. Mas lá no fundo a essência é a mesma. Adiante aí, né? Você passa ele adiante aí? Sim. Estava aqui. Que é justamente, então, quando ele vai entrar nas outras dimensões dessa nova tríade, né? A primeira delas é o tempo. A segunda seria a consciência e a superconsciência. Talvez a consciência a gente tem ideia, a superconsciência a gente tem só lampejos dela, né? Então, E a gente também pode colocar como o tempo, ela é essas 3 dimensões. A primeira está apresentando para a gente como uma forma de energia, a segunda vai vir como consciência, a terceira como superconsciência, é uma forma também de ver. Né? O espaço tem 3 e o tempo são 3 também, né? A primeira temporal, ela apresenta para a gente como essa energia, sabe? E a segunda ele vai falar agora, né? A segunda e a terceira.
Os cachorros resolveram uivar tudo aqui agora. Eita. É lua? Não sei. Alguma coisa especial que eles estão uivando? Eita, travou também. Aqueles barulhos de moto, aí Paulo eles Brito, ficam... Paulo Brito Tá me ouvindo? travou de novo. Pronto, se puder É, começar de deixa eu novo ver o capítulo. Tá. Deixa eu ver aqui se é minha... Se eu tô na rede... Eu tô na rede errada. É por isso, espera aí. Pronto, agora acho que não vai cair mais não. Tá? Para compreender bem a passagem para as dimensões sucessivas deste segundo sistema, comparemos-los ao primeiro. Enquanto este, em seu desenvolvimento, completa a dimensão espacial, o sistema seguinte superior, que é a vossa fase no nível humano, completa a dimensão conceptual, aquele cujas unidades de medida são as propriedades da consciência. Tal como ocorre nos universos precedentes, quando a gênese progressiva do espaço, temos nessa unidade superior a gênese progressiva da dimensão conceitual. Na fase gama, está completa a dimensão espacial, mas é nulo o desenvolvimento da dimensão conceptual, o ponto, o germe. Em beta, aparece a sua primeira manifestação, o tempo. Eita, Paulo Brito, O ponto então aí movimentou. eu falei errado, viu? Ele colocou aí o tempo mesmo como a primeira, a beta. Então, foi o que você falou. Isso. A primeira como o tempo. Ok. O ponto movimentou-se, não mais em direção espacial, mas em nova direção conceitual, e nasce a reta, a primeira dimensão nova. Ao deslocar-se no tempo, o fenômeno adquire em beta uma consciência própria, linear, a primeira dimensão conceitual. A gente começa a ter noção de passado, presente e futuro. Né? Quando eu falo isso, Andréia, eu penso assim, que a pedra em si não tem noção do tempo. Ela está dentro do tempo, mas ela não tem essa noção. Né? Ela é como se ela vivesse no mundo subtemporal. Né? Quando o ser vivo, ele começa a ter noção de tempo, porque ele tem presente, passado e futuro. E no caso do ser humano, ele vai ter consciência da passagem do tempo. Né? A gente tem consciência, porque a gente pode ir com a nossa consciência, ir no passado, a gente pode ir no futuro, e a gente então tem quase uma dimensão espacial do tempo. Espacial não, bidimensional do tempo. Né? Ou seja, a consciência nos permite, diferente de quando você só tem o tempo, né? Por exemplo, a pedra, quando está sendo lançada no espaço, ela está se modificando no tempo, mas ela não tem consciência disso. Né? Ela não tem consciência que ela teve passado e terá futuro. Mas ela tem. Não, mas isso é do nosso ponto de vista, né? Nós já temos isso. Né? É assim, pelo menos, que eu estou tentando conseguir perceber isso que ele coloca. Né? Eu fico Ao pensando deslocar-se que no ela tempo, sim é que tem a verdadeira consciência das coisas que são. Não sei. Como se fosse então, uma sabedoria. você pode estar guardado ali, né? No sentido de que você está colocando os cristais, né? Como uma espécie de memória da própria Terra, memória das coisas, né? Mas quem vai ter essa noção da consciência que vai ter que acessar isso, né? Nesse sentido. Mas é aquele negócio, né? Estão tudo muito intrigado, tá tudo muito interligado, né? Essas questões. Ao deslocar-se no tempo, o fenômeno adquire em beta uma consciência própria, linear, a primeira dimensão conceitual. O fenômeno que não é ainda vida, nem consciência, sabe apenas o seu isolado progredir no tempo. Não se expande além da linha do seu devenir. Não se eleva a julgamento,
como a consciência humana. Não sabe se quer dizer eu, porque ignora qualquer distinção, e a consciência do não-eu. Aqui é o inconcebível. Compreendamos também aqui, não um tempo universal, isto é, a medida do devenir fenômeno, mas a dimensão dessa fase, ou seja, a consciência linear do devenir. Entendido assim, esse tempo só nasce em beta como propriedade da energia. Com efeito, apenas as forças tomam a iniciativa do movimento, tendo como dominante a característica dinâmica e dominam gama, a terceira dimensão espacial. Característica da matéria que sofre esse movimento, não inicia. Deixa eu acabar a frase aqui, o parágrafo, aí a gente comenta. Nas fases inferiores, só existe o tempo em sentido mais amplo, entendido como o ritmo do devenir, propriedade de todos os fenômenos, mas não como consciência do transformismo, propriedade das forças. Facilmente compreendeis que a revolução traz esses conceitos em vossa ordem habitual de ideias. É muito interessante a forma como sua voz coloca, no sentido de que essa questão de ligar o tempo, quando ele está falando tempo aqui, é esse processo de mudança, né? Em que as coisas caminham, né? Tanto que é interessante que as equações da física só levam em conta o tempo, não levam em conta a consciência e muito menos a superconsciência, né? E tanto que a física, as leis da física, da mecânica, do eletromagnetismo, não explica a vida, não explica esse processo de mudança em que, por que você não pode viajar para o passado, né? As equações, ela, como é linear no tempo, ela é independente disso, né? Isso é muito interessante. E a gente só vai ter essa noção de não só viver essa mudança, mas perceber essa mudança quando você começa a ter consciência das coisas, né? É diferente de um, como é que eu diria aqui, é isso mesmo, né? Uma pedra que você joga no espaço, né? E ela vai estar sua trajetória caminhando, né? Ela segue as leis, né? Ela em si mesmo não tem consciência do seu movimento, né? Ela só prossegue aquela trajetória seguindo as regras bem estabelecidas. E a partir do momento que você começa a ter consciência dessa existência, é como se você estivesse saindo dessa primeira dimensão temporal, né? Você começa a poder, olha a nossa capacidade, a gente consegue reviver o passado, a gente acessa essas memórias do passado, a gente consegue sonhar e viver no futuro, né? Quando ele for falar então da superconsciência, a gente vai ter lampejos de que de vez em quando nós temos lampejos de vivenciar várias coisas ao mesmo tempo, né? Seria essa tal da superconsciência, que ele provavelmente vai explorar melhor depois aqui. 8h31 já, 8. Eu queria só falar aqui em um segundo só, um ponto que é tão importante, que você que foi falado aqui também, que é essa questão da energia, ela se interage com a matéria e é ela que movimenta. O movimento da matéria vem dessa energia que está ali, ó, em ligação com a matéria, sabe? Mas a gente conversa isso na próxima semana.